Bom dia, galera do YouTube. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar detalhadamente sobre a dúvida de vocês, se Deus aboliu ou não aboliu a lei. Já tinha feito um vídeo antes desse, expliquei um pouco por cima, mas hoje eu vou explicar detalhadamente com a Bíblia. Aqui é uma Bíblia sagrada, Daniel, Apocalipse. Muitos cristãos e cristianismo, religiosos e católicos e muitas nações vivem por esse versículo, e muitas pessoas, por ter escutado e visto esse versículo, acham que deve fazer o que quiser na terra e ainda assim irá para a glória de Deus. Mas não é bem assim não. Eu estou aqui no livro de Romanos. E aqui eu vou ler para vocês o versículo 6,14, que diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Muitas pessoas, quando escutam esse versículo ou quando lê, interpretam mal, dizendo que assim, debaixo da graça de Deus, todos devemos fazer o que quer, e mesmo assim iremos para a glória, como muitos diz. A maioria das pessoas ensina o cristianismo diferente. Fala que Cristo, quando veio à terra, ele veio para quebrar as leis de Moisés e para abolir as leis de Moisés. Cristo é filho de Deus. Você já viu? Você que é pai dá uma regra a seu filho e ele quebrar? Você aceitaria seu filho quebrar sua regra? Eu acho que não. Não. Você aceitaria que ele cumprisse com ela. E foi para isso que Cristo veio, para cumprir com as leis de Deus e não para abolir suas leis. A diferença da graça e da glória de Deus é simplesmente uma interpretação fácil de analisar, querendo aqueles descobrir a diferença da lei de Moisés e da graça de Deus. Muitos pensam que é porque a lei não existe mais e não devemos mais guardar os seus mandamentos, porque Cristo veio e aboliu. Não, não é bem assim. Eu vou explicar detalhadamente para todos vocês que ainda não escutaram sobre as leis de Deus e a graça. A diferença do tempo de Moisés, quando Deus deu a Moisés no Monte Sinai as duas tábuas de pedra escrita os seus 10 mandamentos pelo seu próprio dedo, e deixou claro que tirou todo o povo da terra da escravidão com braços e mãos firmes, e levou para o deserto, e iria levar para as terras, para conquistar as terras prometidas por ele, que era dele, que é dele e que foram tomadas. É que quando Deus deu essa lei, de forma alguma, nenhum hebreu ou judeu, o povo hebraico, nenhuma nação nessa época que seguia os mandamentos de Deus, não poderia sequer transgredir um dos seus mandamentos, ou nem pecar, nem blasfemar, nem falar nada vão, porque Deus não tomava por inocente nenhum daqueles que transgredisse a sua lei. E a sentença do pecado naquela época era a morte, morte apedrejado. Não teria perdão
Por mais que você o pedisse e se arrependesse, o próprio Deus não te perdoava. Uma vez que você conhecia a lei e o transgredisse, a sua sentença era de morte, sem dúvidas. Com a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, e o derramamento de sangue do anjo inocente, que derramou seu sangue no Calvário e morreu crucificado e no terceiro dia ressuscitou, Deus deu o privilégio a toda a nação da terra, que uma vez que conhecesse suas leis e caísse em a tentação, pudesse reparar seus erros e se arrependê-lo deles, com a remissão de todos seus pecados, tendo a segunda chance de vida e obter a vida eterna. Essa é a graça de Deus. E se você quer deixar mais claro em sua mente, leia Romanos 6,14 e Romanos 7,14, aonde fala aqui e deixa claro na mente de todos que a lei de Deus permanece. Onde fala assim: porque bem sabeis que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Se vocês querem entender mais, pare, concentre-se antes de estudar um livro bíblico, antes de estudar qualquer texto hebraico, judeu, antes de estudar qualquer livro, como o livro de Enoque, como a Bíblia e vários outros livros que falam bem sobre as leis de Deus. Se você parar e analisar, você vai entender que hoje nós vivemos debaixo da graça. Não é porque a lei foi abolida, devemos sim guardar os seus mandamentos. A graça de Deus hoje é porque, se nós cometer um erro e se arrepender, nós, pedindo perdão a Deus, Ele concede perdão a nós e nos perdoa. Mas antes da vinda do seu Filho amado, não existia esse perdão vindo da parte de Deus. Então essa foi a promessa que Deus fez a toda a nação, a remissão dos pecados. Mas você que é um cristão e está seguindo pelas más interpretações de várias igrejas, dizendo que pode fazer o que quer, que vivemos debaixo da graça e ainda assim no fim iremos para a glória de Deus, não se iluda. Não deixe de guardar os mandamentos de Deus. Entenda que a graça de Deus é aquela que, uma vez que você caiu em a tentação, se arrependeu do fundo de seu coração e pediu perdão, Ele te perdoará. Essa é a graça, mas não quer dizer que a graça dele é que as leis não existem, é que você vai fazer o que quer e ainda assim ser salvo. Apocalipse já está acontecendo e no fim eu vou ver vocês lá e vocês também me verão. Fique ligado na Bíblia e nos ensinamentos, pois Cristo falou: ainda virá o tempo que virá falsos profetas, falsos pregadores. Irmãos, não deixe esses te ensinar errado, pois aqui, neste livro, ensina tudo corretamente. Abra ele, não escute da boca do homem o que ele está falando. Escute, mas corrija se nesse livro realmente existe, para que saibas se ele realmente está falando de Deus ou se está falando da própria glória dele. Cristo falou que os homens
não faz, a maioria deles não faz a vontade de Deus e nem fala de Deus, e sim de sua própria glória, porque a maioria dos homens procura sua própria glória. Mas e você? Quer também procurar a sua própria glória? Ou quer procurar a glória de Deus? Se você quer procurar a glória de Deus, pois bem, está tudo aqui, neste livro, a Bíblia Sagrada. Reflita e não deixe de cumprir as leis de Deus, pois vivemos debaixo da graça, de forma que também devemos cumprir suas leis, porque as suas leis nunca foi abolida e nem nunca será.